Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Roberto, professor de matemática há mais de 10 anos e hoje eu vim trazer 10 questões de matemática do Instituto Verbena, mais especificamente da prova de Itapuranga, Goiás, feita em 2023, nível médio, pessoal, né? A galera tá pedindo aí nível médio no meu canal, então hoje eu vim trazendo essas 10 questões, tá bom? Então vamos lá? Então, pessoal, olha só, prova de técnico de enfermagem, nível médio, Itapuranga, Instituto Verbena, né? Foi feita dia 30 de abril de 2023. Então vamos lá para as nossas 10 questões de matemática que temos aqui. Foram questões assim relativamente fáceis, pessoal. Assim, só teve uma questãozinha ou outra que houve um pouco mais de conta, tá? São questões que eles colocam para queimar um pouco o tempo de vocês mesmo. Eles têm o objetivo de, às vezes a questão não é pesada, mas eles querem consumir o tempo de vocês. Aí eles colocam essas questões onde envolve um pouco mais de conta. Mas vamos para a questão de número 11. Na questão de número 11, a gente tem o seguinte, ó, pessoal. Deixa eu só trocar a cor da caneta, melhorar um pouquinho aqui. Ok. Um terreno possui o formato de um triângulo retângulo, que possui lados que medem 3, 4 e 5. Deixa eu só tirar o mouse aqui. Aí. 3, 4 e 5. Se x é o ângulo adjacente ao menor lado desse terreno e não é o ângulo reto, então quanto vale a tangente de x? Vamos entender aqui, pessoal. Primeiro ponto, a gente tem um triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo retângulo, pessoal, olha só. A gente tem uma figura como essa daqui, ó, que é 90 graus aqui. Ele se chama retângulo exatamente por causa desse 90 graus bem aqui, ó. E aí, ele fala que tenho 3 lados, medindo 3, 4 e 5. Muito importante saber que o maior lado sempre vai ficar de frente para o ângulo de 90 graus. Qual dos 3 lados é o maior? 5. Então, 5 vai ficar aqui, ó. Agora, o 3 e o 4 não tem problema, tá? Eu posso escolher qualquer um dos outros lados, é indiferente. Então, eu posso colocar o 3 aqui e o 4 aqui. Mas o 5, pessoal, tem que ficar em frente ao ângulo de 90 graus. Esse lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Necessariamente. E aí ele fala assim, se x é um ângulo. Opa, ângulo, né? Vamos lembrar o que é ângulo, pessoal? Ó, sempre que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, ângulo, isso aqui é um ângulo? É. Isso aqui, ó, é um ângulo? É também. E esse outro também é um ângulo. Então a gente tem 3 ângulos aí no triângulo. E ele fala assim, ó, se x é o ângulo adjacente ao menor lado. Então segura aí, pessoal, olha só. Aqui eu tenho um ângulo adjacente ao menor lado. Primeiro, vamos achar quem que é o menor lado? O menor lado é o 3 ou o 4? É o 3, né? E o ângulo que está adjacente a ele é o 3. O que é adjacente, professor? Adjacente é que está ao lado. Adjacente é que é vizinho, né? Ao lado, vizinho. É isso daí. Ah, professor, sempre na matemática é isso? Sempre, gente. Sempre que falar adjacente, qualquer parte da matemática, ele está querendo dizer que é vizinho, que está do lado, tá? Então aqui ele fala assim, ó, x é o ângulo, né, vizinho ao menor lado. É isso que ele está falando. E o menor lado é o 3 aqui, ó. Já vi que é o 3 aqui. E o ângulo que está adjacente a ele é esse aqui que eu estou pintando aqui, ó. Esse aí que está encostado nele. Aí, você fala assim, ah, professor, mas ele também falou o seguinte, ó. Não é o ângulo reto. Como assim que não é o ângulo reto? Olha só, pensa aqui comigo, pessoal. Deixa eu até trocar a cor da caneta aqui, ó. Tem 2 ângulos que estão encostados aqui nesse lado 3. Um deles é o que eu acabei de mostrar, esse aqui, ó, pintei. E o outro é quem? O ângulo de
90 graus também está encostado nesse lado. Porém, pessoal, deixa eu só apagar essa parte vermelhinha aqui. Porém, ele falou que não é um ângulo reto, ou seja, o 90 graus não pode ser. Resumindo, é esse ângulozinho aqui, ó. Então, vale a tangente de x. Gente, isso aqui a gente tem que lembrar, tá? Todas as provas, assim, todas não, mas muitas provas, ele gosta de colocar alguma coisa se referindo a seno, cosseno e tangente, em se tratando do Instituto Verbena. Apesar de que nessas últimas provas, né, quase não tenho visto, mas é corriqueiro, né, nas provas do Instituto Verbena aparecer alguma coisinha aí, ó. Pelo menos eu estou me referindo a esse ano de 2023 aqui, costumou aparecer. E já tem um tempo que não aparece, quer dizer, na sua prova tem uma chance de aparecer. Então, trazendo para cá, ele quer a tangente. Pessoal, olha só. Deixa eu lembrar aqui com vocês um ponto muito importante. E eu vou lembrar, na verdade, três pontos importantes. Aqui eu vou chamar de A, B, C. Rapidinho aqui, ó. Gente, seno de alfa em relação a esse alfa é o cateto oposto, ou seja, o cateto que está de frente sobre quem? Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus. Professor, tem o cosseno também que eu lembro. O cosseno, pessoal, é o quê? É o cateto adjacente ao ângulo, ou seja, que está vizinho ao ângulo encostado, sobre quem? Hipotenusa. Entenderam? E aí, tá faltando quem agora? Que é o que ele pediu. Tangente. A tangente, né? Tem gente que memoriza como coca, né? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É B. Sobre a hipotenusa. Opa, desculpa, hipotenusa não. Adjacente, né? Sobre o cateto adjacente. Então, guarda isso aqui, ó, pessoal. Então, vem para cá. Aqui, nesse caso, ele tá dizendo que esse é o ângulo alfa aí, ó. E ele falou o seguinte, a tangente de alfa é igual, né? Vamos lembrar? Cateto oposto, que é o 4, sobre o adjacente, que é o 3. Então, a tangente que ele está buscando aqui, pessoal, é 4 sobre 3, ou seja, letra C, 4 sobre 3. Mas não esqueçam, ó, pessoal, seno, cosseno e tangente. Esses três aí, ó, do cantinho aí, ó, vou até marcar um asterisco aqui, importante para a prova que você vai fazer aí do Instituto Verbena. Já tem um tempinho que não aparece, Instituto Verbena é conteudista, ele adora esse tipo de assunto. Vamos para a próxima? A próxima questão, ele diz o seguinte, ó, x1 e x2 são raízes complexas conjugadas da equação tal. O produto desses dois números complexos define o raio em metros de uma cisterna cilíndrica com altura de 18 metros. Com base nos dados fornecidos e considerando o valor da constante π igual a 3, qual o volume dessa cisterna? Meu Deus, né, professor? Misturou dois assuntos. Verbena adora misturar dois assuntos, pessoal. Por isso que a gente tem que entender como que ele está cobrando. Gente, ó, ele fala que essa equação de segundo grau, que eu vou colocar bem aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 2, isso aqui é igual a zero. E ele falou que eu tenho duas raízes. Gente, só para lembrar vocês, o que são raízes? Raízes são números que eu coloco aqui no lugar desse x e no lugar desse x, e quando eu termino de resolver, isso aí vai dar zero. É isso, tá? Raízes são isso, é um número que você coloca ali na equação e vai dar zero no final. Tá, entendi, professor, mas como é que eu vou achar isso daí? Gente, às vezes a gente não precisa achar, porque olha só o que ele fala. O produto desses dois números complexos, ou seja, o x1 vezes o x2, isso aqui é igual ao quê? Define o quê? O raio. Ah, então o produto disso aqui é o raio de alguma coisa, né?
Dá uma segurada aí. O produto dessas duas raízes, desses dois valores aí, dá o raio de alguma coisa aí. Aguenta aí. Gente, a pergunta é: eu consigo achar quanto que vale o produto disso daqui? Consigo, pessoal, tá? Eu preciso agora aqui, primeiramente, lembrar de um conceito que diz o seguinte: produto x1 vezes x2, sempre, gente, sempre, vai ser C sobre A. Meu Deus, professor, da onde o senhor tirou C sobre A? Pessoal, vou até trocar a cor da caneta aqui rapidinho. Olha só. A gente lembra, bem aqui no canto, vou colocar o seguinte. ax² mais bx mais c igual a zero. Isso aqui, ó, isso aqui é a forma geral dessa minha equação aqui, ó. Aí, o que ocorre aqui? Eu posso dizer que as raízes x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Ou seja, é o valor que está sozinho aqui sobre quem acompanha o x ao quadrado. Olha que bacana. E também posso dizer o seguinte, ó, x1 mais x2 é igual a quem está acompanhando ele, negativo, tá? Ó, sinalzinho de negativo, menos b sobre o A. Isso aqui é formulinha? É formulinha, tá, pessoal? Não vou comprovar aqui para vocês, porque senão demanda muito tempo. Mas interessante a gente lembrar que o produto das raízes é igual a C sobre A e a soma dessas duas raízes é menos B sobre A. Sabendo disso, pessoal, eu nem preciso me preocupar em achar as raízes. Aqui eu consigo já determinar o produto delas, sem ter que achar uma, depois achar outra e depois multiplica. Aqui eu já vou direto. Fazendo assim, eu tenho que x1 vezes x2 é igual a c. Pessoal, quem que é o c? É esse camaradinho aqui, ó, que está sozinho. 2. Quem que é o a, professor? É quem está escondido aqui, ó. Lembra, ó? Aqui, ó, quem está na frente dele. Só quando não aparece, quer dizer que é o 1. Então, professor, quer dizer que é 2 sobre 1? É. Ou seja, x1 vezes x2, não precisa nem colocar 1 de baixo, é igual a 2, ó. Tá aqui. Opa, igual a 2. Ou seja, ele está me dizendo que isso aqui, ó, vale 2. Ou melhor, que o raio vale 2. O raio de alguma coisa. Vamos terminar de ler. Aí ele fala aqui, ó, o raio em metros de uma cisterna cilíndrica. Pessoal, deixa eu só apagar esse cantinho aqui, ó. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, dá uma olhadinha. Anota no caderninho aí que vocês estão estudando para não esquecer isso daí. E agora que eu vou desenhar nesse lugar aqui uma cisterna cilíndrica, ó. Cisterna cilíndrica. Vamos lembrar da latinha de óleo, né? Não sei se todo mundo é da época aí da latinha de óleo. Eu sou da época da latinha de óleo. E aqui eu tenho a seguinte situação. Esse R é o raio aqui, ó. Cadê? Opa, aí. É o raiozinho aqui, ó. É o raio dessa cisterna. E ele fala o seguinte, a altura em metros é de quanto? 18. Então aqui, ó, a cisterna de 18. E aqui embaixo tem um raio, deixa eu já colocar o 2 aqui no lugar do R. Tem o 2 aí. E ele quer saber o quê? O volume dessa cisterna. Quer saber o quanto de água que cabe aí dentro. A gente precisa lembrar de outra fórmula, pessoal. Como é que eu acho o volume de uma cisterna? Deixa eu colocar aqui, vou colocar um asterisco, porque é muito importante. O volume é a área da base. A base é uma circunferência. Isso aqui é a base, ó. Que eu tô pintando aqui, ó. Isso aí é a base. Pera aí, deixa eu até fazer melhor aqui. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Isso, aqui, ó. Essa partezinha que eu pintei é a base. E essa base é uma circunferência. E a área dessa circunferência, pessoal, deixa eu puxar para cá, é πr ao quadrado, tá? Só dessa areazinha do chão.
Então, o volume vai ser πr ao quadrado, vai ser a área do chão, vezes a altura da cisterna, que eu vou chamar de H aqui na formulinha para vocês guardarem, ok? E ele quer saber esse volume, então agora ficou fácil, olha só. O volume é π, o raio eu sei que é 2 ao quadrado, vai dar 4, vezes a altura. A altura é quanto? 18. Só que aqui tem um detalhe, falou que π vale quanto? Ó, π vale 3 vezes 4 vezes 18. Então, vem cá, 3 vezes 4, 12 vezes 18. Né? 12 vezes 18, se eu não me engano, aqui vai dar 256 metros cúbicos. Olha só pode ser letra D. Tranquilo, pessoal? Entenderam como é que funciona? Não é muito difícil, mas, infelizmente, esse tipo de questão a gente também tem algumas fórmulas, a gente tem que lembrar. Né? Tem, recentemente, nessas últimas provas, 2025, não tenho visto tanto esse conceito de produto de raízes, soma de raízes. Isso é um perigo, porque quando fica muito tempo sem aparecer, a banca normalmente coloca novamente. Porque o candidato ele vai se distanciando daquele assunto, aí quando de repente ele vê, caiu de novo, não estudei porque não estava na última, né, no penúltimo ano aí, então acaba errando. Mas é um conteúdo que está dentro do edital de vocês. Verbena ele é muito padrão com relação ao edital. Beleza? Vamos lá para a próxima. Questão de número 13, pessoal. Olha só. Não pode faltar, né? Temos aí uma questão de porcentagem. E como toda boa questão de porcentagem, a gente tem que interpretar bem. Diz o seguinte: em uma manhã, apenas 150 pessoas foram atendidas em um hospital. Contudo, no período da tarde, o movimento se intensificou e, olha só, a cada 8 minutos foi atendida uma quantidade de 12% do total de pessoas atendidas pela manhã. Então, aqui está importante, gente. Dado que o período da tarde compreende o período de 4 horas de trabalho, quantas pessoas foram atendidas durante uma tarde? Gente, aqui a gente tem dois assuntos para abordar. Primeiro, porcentagem e outra, regra de 3. Tá? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Esses 8 minutos aqui, ó. Foca aqui nesses 8 minutos. Vem cá. Esses 8 minutos aqui, eu tenho 8 minutos para atender quantas pessoas? Atender uma quantidade de 12% do quê? Das pessoas atendidas de manhã. Só que eu sei que de manhã a gente atendeu quantas pessoas? Olha lá em cima, ó. 150. Então, nesses 8 minutos, eu vou atender 12% de 150. É isso que ele está dizendo. Então, 12% de 150, pessoal. Isso aqui é a quantidade. O professor tem que resolver isso? Com certeza. Olha só, 0 vai embora com 0. Lá em cima, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o que está em cima com o que está embaixo. Simplifica por 5, fica 3. Por 5, fica 2. O 2 eu simplifico com o 12, fica 6. Ou seja, aqui dá um total de 18. Dando 18, eu sei que em 8 minutos eu vou ter 18 pessoas atendidas. É isso que ele está falando. Só que, olha só, mais adiante ele fala assim, ele fala que o período da tarde eu tenho um total de 4 horas de trabalho. Quantas pessoas foram atendidas durante a tarde? Ou seja, quantas pessoas foram atendidas durante esse período de 4 horas? Gente, observem aqui, ó. O 8 está em quê? Minutos. O 8 está em minutos. E aqui está em horas. Não posso trabalhar a regra de 3, uma coisa estando em minutos e a outra estando em horas. E eu preciso transformar
4 horas em minutos. Como é que eu faço isso? Vocês lembram? Então, para transformar de horas para minutos, eu tenho que multiplicar por 60. O resultado disso é a quantidade em minutos, ou seja, 240 minutos. Então, vamos ver? Em 240 minutos, pessoal, será que ele vai ter atendido quantas pessoas? Então, multiplica cruzado, eu tenho que 8x é igual a 18 vezes 240. Pessoal, passa esse 8 para lá, dividindo. Então, eu tenho 18 vezes 240 dividido por 8. Agora, vamos simplificar? Vamos lá. Simplifico o 8 com 240. Vai ficar 30 lá em cima. 8 com 230, exatamente. E aí, eu tenho que multiplicar 18 vezes 30. Então, eu vou multiplicar aqui, 3 vezes 18. Então, vai dar 24 com 2, 5, 54. Não posso esquecer desse zerinho aqui, desse zerinho aqui. Coloco ele lá. Ou seja, 540 pessoas. Portanto, pessoal, letra B. Entenderam isso aí, pessoal? Se vocês estão gostando desse conteúdo, estão entendendo, tá fazendo sentido na cabeça de vocês, pessoal, não esquece de curtir aí, curte o conteúdo, compartilha, tá? Pessoal, isso ajuda demais o nosso canal. Isso aí vai chegar a mais pessoas, vai poder ajudar até quem está se preparando para pré-vestibular, não só para concurso, porque a Banca Verbena ela também prepara para pré-vestibular. São questões aí que podem, de repente, aparecer na prova do seu filho, da sua filha, do seu vizinho que está se preparando para o pré-vestibular também. Tá bom? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 14. Gente, olha só, aqui a gente tem um conteúdo bem atípico, né? Que é o conteúdo de... como é que eu posso falar assim? É um conteúdo onde envolve módulo. E módulo, a gente não costuma trabalhar muito ali no ensino médio. Provavelmente muitos aqui não viram esse conteúdo. Mas não é difícil, é simplesinho, tá? É um conteúdo que, para quem não aprendeu isso aí no ensino médio, consegue entender facilmente aqui. E outro assunto que a gente vai abordar aqui é o quê? Sistema. Então, são dois assuntos nessa questão. Sistema e módulo. Bacana? Vamos lá? Então, vem para cá, pessoal. Para a gente entender isso aqui melhor, olha só. Vem cá, vou dar um exemplo. E outra coisa, tem outras questões que eu fiz aí no meu canal, tá? Menos 7 dentro do módulo, ele vira o quê? 7. Professor, quer dizer que tem que trocar o sinal quando está dentro do módulo? Não. Olha só, vou dar outro exemplo. Mais 7 dentro do módulo é igual a quem? 7. Ué, professor, o que está acontecendo? Gente, tudo que está dentro do módulo, independente se é positivo ou negativo, ele sempre vai sair do módulo positivo. Ou seja, o que está dentro do módulo pode ser negativo ou pode ser positivo. É isso. Só que aí depois que eu for tirar o módulo, aquilo dali vai ficar positivo. Por que eu estou explicando isso daqui? Pelo seguinte, pessoal, que olha só, concorda que o que está aqui dentro do módulo pode ser menos 9 ou 9, porque ele saiu 9 do módulo. É isso. Bacana? Vamos lá? Vou apagar esse cantinho aqui. O módulo significa isso. Nada mais que isso daí. Bem simplesinho. Gente, deixa eu ler aqui, porque tem uma parte importante aqui em cima. Sendo x um número real, então x é um número real qualquer e y um número real positivo. Isso é muito importante para a gente resolver essa questão. E assumindo que x e y satisfazem ambas equações, ou seja, a minha primeira equação diz o seguinte aqui, 5x mais 3y é igual a 9. Professor, e esse módulo aí? Gente, esse módulo, eu tenho duas possibilidades aqui, Eu tenho x mais 3y
mais 7, isso aqui pode ser 9. Ou x mais 3y mais 7 pode ser quanto, gente? Menos 9. Entenderam a ideia? Pode ser qualquer um desses dois aí. Então, por isso que eu coloquei entre chaves. Deixa eu até colocar um ouzinho aqui, né? Para ficar bem claro. Pode ser qualquer um dos dois. E aí ele quer saber o quê? O produto de x vezes y. E também eu não posso esquecer disso aqui, ó. Que o y é positivo. Como é que eu represento isso na matemática? Que y tem que ser maior que 0. É isso daí. Então, vamos lá? Como é que eu vou resolver isso aqui? Primeira coisa, ó, pessoal. Eu vou ter que fazer um sisteminha dessa primeira equação com uma dessas duas. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Vou ter o seguinte, x mais 3y, né? O que eu vou fazer aqui? Tá vendo esse 7 aqui, pessoal? Vou passar ele pro lado de lá, vai ficar menos 7 e vai subtrair com 9. Aí vai ficar assim, ó, vai dar 2. Bacana? Entenderam aqui? Só para a gente dar uma enxugada aqui, porque a gente tem pouco espaço. Então, vamos fazer aqui, pessoal. Olha só. Tem gente que vai fazer por substituição, tem gente que vai fazer pela soma, multiplicar por menos 1 e depois somar. Eu já vou fazer de um jeito um pouco diferente aqui, porque eu quero que vocês tenham um entendimento da matemática um pouco mais ampliada. Vim para cá, pessoal. Vou pegar essa primeira equação. Na primeira equação, aqui, ó, 5x mais 3y igual a 9. Olha só como é que eu vou escrever isso aqui. Vou escrever assim, ó. 4x mais x mais 3y igual a 9. Olha aqui que eu fiz. Esse 5x, eu abri ele. Eu chamei ele de 4x mais x. Ah, professor, por que o senhor fez isso? Pelo seguinte, gente. Olha só para isso aqui, ó. Opa. Aí. Eita, a caneta tá meio ruim aqui para escrever. Aí, ó. Quem que é isso aqui, pessoal? X mais 3y. Olha lá para cima, ó. Olha aqui para cá, ó, onde que eu tô colorindo. Não é 2? Perceberam isso, pessoal? Então, no lugar de x mais 3y, eu coloco 2. Isso aqui é igual a 9. Tá? Isso aqui a gente chama na matemática de manipulação algébrica, tá? Assim, é um jeito um pouquinho mais rápido, mais eficiente de fazer. Mas quem está acostumado com substituição, ou a soma, multiplica por menos 1 e depois soma, gente, sai do mesmo jeito. Isso aqui é só outra forma que eu estou apresentando para vocês. Então, aqui eu tenho o seguinte. 4x, passo 2 para o lado de lá, vai dar 7. Logo, x é igual a 7 sobre 4. Tá aqui, ó. 7 sobre 4. O que eu vou fazer? Vou descobrir quem que é o y nessa situação. Vou pegar essa equação aqui mesmo. Pode ser qualquer uma das duas, tá, pessoal? Vou pegar essa daqui. No lugar de x, eu vou colocar, adivinha quem? 7 sobre 4 mais 3y é igual a 2. Vou passar toda essa equação, ou toda essa fração, para o lado de lá. 3y é igual a 2 menos 7 sobre 4. Gente, vocês lembram como é que resolve isso aqui, ó? Eu sempre falo, todo vídeo tem essa continha aí pra gente fazer. Não pode esquecer, hein? Olha só, pega o 4, multiplica com 2, que dá quanto? Dá 8, né? Então, peraí, deixa eu fazer aqui por partes aqui, ó. De novo, pega o 4, multiplica com 2, dá 8. Coloco o 8 aqui. Menos 7. 7. Sobre quem? Repete o 4. Pronto. Fiz aí. Isso daqui, pessoal, vai ficar como? Vem para cá. Vai ficar 3y é igual a 8 menos 7, 1 sobre 4. Gente, passa o 3 dividindo, vai ficar assim, ó, 1 sobre 4 vezes 3 aqui. Passei esse 3 para lá dividindo. Aí ele multiplica embaixo, né? Y é igual a 1 sobre 12. Pessoal, olha só. Achei x, achei y. Aí eu venho para cá, ó. Olha para isso daqui, ó, para essa condição. Ele falou que y é o quê? Positivo.
olha para cá, meu y é positivo? Sim, ele é positivo. Então, essa é meu par de respostas, tá? Esse é meu par de respostas. Ele pede quanto que vale x vezes y. Vamos fazer. 7 sobre 4 vezes 1 sobre 12. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 12, 48. Quem que tem aí essa alternativa? Letra C. Gente, muita gente vai vir e vai me perguntar aqui, professor, e essa outra equação aqui que o senhor deixou aqui para trás? Gente, essa equação que eu deixei aí para trás, ela vai, adivinha, se eu utilizar essa equação aí, ela vai me dar um y que não atenda essa condição. Provavelmente ela vai me dar um y a qual ele vai ser negativo. Se você pegar a folhinha aí e resolver, você vai perceber isso, que o y ele vai ser negativo. Ou seja, quando eu utilizo essa equação aqui, ela vai me dar uma condição fora do que a questão quer, né? Que é um y negativo. E ele quer, no caso aí, um y positivo. Por isso que minha questão acaba aqui, porque aqui eu tenho um y positivo e um x, né, positivo. E aí eu multiplico o que eu quero. Tá bom? Eu não vou fazer aqui por questão de espaço aqui, gente, tem um espaço muito limitado, mas é essa que é a questão. Se você usar esse negativo, o nosso y vai acabar sendo um valor negativo, a qual ele não quer, a questão não quer. Por isso que ele fala que ele quer que o y seja positivo. Em outras questões, professor, aí sim, você vai tentar você faz com o módulo, com a parte de dentro do módulo positivo e outra negativa, né? Se você estiver fazendo uma questão, você vai ver, na verdade, você vai ter que saber o que a questão está querendo. Igual aqui, ele falou que o y é positivo, então você vai ter que usar as duas para ver onde que o y é positivo. A minha sorte aqui foi o quê? De usar essa primeira aqui, ó, equação, e já achar o y positivo. Bacana? Tranquilo? É só isso, pessoal. Não tem mais nada além disso. Só isso mesmo. Gente, vamos lá? Próxima questão de número 15. Vem para cá. Gente, essa questão de número 15 é sensacional. Muito boa mesmo. Essa daqui, se vocês pararem para observar, ela é uma típica questão de PG. Sempre não, mas vamos dizer, a maioria das vezes que ele falar de meia-vida de alguma coisa, ele está se referindo a uma PG, gente. A dica é essa daqui, ó. Cadê? Sugeriu, tá. Aqui, ó. Meia-vida. Já perceberam isso? Né? Eu já fiz muitas questões do Instituto Verbena e sempre quando ele fala meia-vida, já pode associar a PG. Então aqui a gente tem uma típica questão de PG. Dá uma olhadinha lá nesse assunto, vai ser importante. Tanto PG quanto PA. As duas são cobradas e eles adoram muito aquelas fórmulas de soma. Nessa aqui não caiu soma não, mas nas outras provas que eu tenho feito, tem caído muito soma de PA e de PG. Vamos lá para a questão? O tempo de meia-vida de um medicamento é um intervalo de tempo no qual sua concentração se reduz pela metade, por isso que é meia-vida. Se um paciente ingerir um medicamento de 204,8 miligramas, né, que possui um tempo de meia-vida em 6 horas. O que ele está dizendo até aqui, pessoal? Quero que vocês entendam, que isso fique bem claro, né? Olha só. Eu ingeri, vamos supor, 100 gramas. Depois de 6 horas, eu vou ter no meu organismo só 50 gramas aí. É isso, é meia-vida. Ou seja, caiu pela metade. Depois de 6 horas, o que vai acontecer? Essas 50 gramas que está no meu organismo, ele vai para 25. Mais 6 horas, 12,5. Mais 6 horas, vai ser 6,25. Né? E aí vai caindo. É desse jeito que funciona. Por isso que isso aí é uma PG. Mas vamos lá. Qual será a concentração desse medicamento no organismo do paciente após 3 dias? Olha só, 3 dias completos
desde a sua ingestão. Então, me observa aqui, ó, pessoal. Vou tentar simplificar o entendimento dessa questão o máximo possível aqui, mas eu preciso muito da atenção de vocês. Vem cá. 204,8. Quando passar 6 horas... Peraí, deixa eu escrever mais aqui embaixo, que senão não tem espaço. 204,8 mg. 6 horas depois, quanto que eu vou ter? Metade. 0, né? 2,4 miligramas. Depois de 6 horas, metade. 51,2 miligramas. Depois de 6 horas, metade. Gente, olha só. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Aqui, ó. Eu quero mostrar que aqui a gente tem uma PG de razão meio. Por quê? Ele vai dividindo por 2 à medida que o tempo vai passando. Então, perceba o seguinte. Aqui eu vou utilizar essa formulinha aqui. Não esqueço dessa fórmula, tá? Ó, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, tá bom? A N menos 1. Vou até fazer melhor, porque eu acho que essa questão aqui, deixa eu ver aqui, dá pra gente... ok. Não, faz o seguinte, pessoal, vem cá. Eu quero que vocês vão pelo raciocínio aqui que eu vou explicar, que senão eu tenho que explicar outra coisa que vai acabar ficando grande. Olha só. Gente, presta atenção aqui, ó. A cada 6 horas que eu vou andando, que vai se passando, ele vai caindo pela metade. Só que ele quer saber a quantidade que chega após quanto tempo? 3 dias. Olha só, 3 dias, gente. Uma atenção aqui, ó. Em um dia, a gente tem quantos conjuntos de 6 horas? Né? A gente tem quantos períodos de 6 horas em um dia? Se um dia é 24 horas, né? O que eu faço aqui, ó? Só pra gente ter uma ideia. 24 horas divide por 6, eu tenho quantos períodos de 6 horas? Eu tenho 4 períodos de 6 horas. Não sei se isso ficou claro. 24 divide por 6 dá 4 períodos de 6 horas. Né? Então, durante um dia, ele reduziu 4 vezes. Né? E 3 dias, que é o que ele quer? Ele vai ter quantos períodos até lá? Né? Vai ser X períodos. Então, multiplicando isso aqui cruzado, eu tenho que X dar quanto? 12 períodos, né? 12 períodos. Ou seja, olha só, no início eu tinha 204,8 e isso daqui eu vou multiplicar por meio, né? Ou seja, quando eu multiplico por meio, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, eu vou dividir por 2, né? A cada período que passa. Só que aqui eu posso dizer o seguinte, ó, vê se vocês concordam comigo. Esse meio eu vou elevar ele a 12 períodos. Por que, professor, o senhor está elevando esse meio a 12? Porque, o que acontece? Ele vai dividir esse número que eu tenho, esse 204,8, 12 vezes por 2. Não sei se eu fiquei claro, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, a quantidade que eu vou ter lá no final vai ser o quê? Vai ser a quantidade inicial multiplicado por meio elevado a 12. Porque eu divido por 2, 12 vezes. Aí, essa potência representa isso. Bacana? Então, a quantidade que eu tenho é 204,8 vezes 1 elevado a 12 dá 1. E aqui embaixo vai ficar 2 elevado a 12. Deixa eu apagar só aqui no cantinho, pessoal, porque eu vou precisar desse espaço aqui, tá? Esse espaçozinho aqui. Quantidade que eu vou ficar vai ser 204,8 vezes 1 sobre... Gente, 2 elevado a 12. Professor, vou ter que fazer? Infelizmente, tá, pessoal?
Vem aqui, vamos calcular comigo. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Vou parar no 1024. Vou colocar assim, ó. 1024 vezes 2 ao quadrado. Porque a gente viu que 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a décimo. Ou seja, dá 204,8 dividido por 1024 vezes 4. Olha aí. E aqui eu vou simplificar, ó, pessoal. Dá para simplificar aqui? Dá, gente, ó. Esse daqui com esse aqui, ó, vai dar 0,2. Se eu fizer aí no cantinho aí essa divisão, vocês vão ver que dá 0,2. Aqui eu já vou fazer direto pela questão do espaço. E aqui vai ficar assim, ó, 0,2 dividido por 4. Isso daqui vai ficar assim, ó. Quantidade é igual a 2 sobre 40, né? Porque eu tenho uma casa aqui, ó, para a direita. Para a minha direita, eu coloco um 0 lá embaixo. Se eu simplificar isso aqui, vai dar 1 sobre 20. E 1 sobre 20 é a mesma coisa que 0,05. 0,05. Ou seja, só pode ser letra A. Tranquilo, pessoal? A típica questão de PG. Típica, tá? Aqui, muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. Quando vocês forem utilizar a formulinha da PG. Eu ia utilizar essa fórmula da PG aqui, mas eu optei por não. Pelo seguinte, olha só. Deixa eu colocar ela aqui em cima. Fórmula da PG é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Olha para cá. Rapidinho. O A1 é essa quantidade aqui, ó, 204,8. O N é onde que vai pegar, pessoal. O N, você tem que pensar o seguinte. Isso aqui, ó, é um intervalo. Só que nesse intervalo, nessa formulinha do N, ele considera isso aqui, ó, como o primeiro período. O primeiro N. Esse aqui, o segundo N. Esse aqui, o terceiro N. Observem o seguinte. Quem for utilizar PG aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, você vai ter o N igual a 2. No segundo intervalo, o N vai ser 3. O que eu tô querendo dizer? Que esse N aqui, ó, lá na PG, para quem está estudando progressão geométrica, pessoal, eu tenho 12. Cadê? Eu tenho 12 períodos aqui que eu achei, certo? Só que para efeito de PG, ele vai considerar um a mais, tá? Eu tenho 12 períodos, só que, olha só, a cada período ele conta esse início aqui, ó, como o primeiro, o N. Aqui eu considero o segundo, aqui eu considero o terceiro. Ó, até o terceiro foram quantos períodos? Foram 2 períodos, porém, o N é considerado como 3. Ou seja, aqui esse N, desculpa, ó, coloquei até 12 aqui, ó. Esse N, ele não é 12 aqui, ele é 1 a mais, ou seja, 13, na hora de você calcular, tá? Ou seja, ia ser A13 igual 204,8 vezes meio, que é a razão, né? Elevado a 13 menos 1, que dá 12. Olha só, compara essa nossa conta com essa daqui, ó, pessoal. Eu sei que está um pouco confuso aí para quem não está estudando PG, mas para quem está vendo PG, é dessa forma aí que a gente tem que analisar. Muito cuidado, porque se você, em vez de você não considerar o 13 ali, ó, o N são 13, né, a quantidade N igual a 13, você vai ver que esse expoente aqui, ó, ele não vai dar 12, o que vai prejudicar, não vai estar igual ao que a gente tem que achar. Muito cuidado. Esse tipo de questão a gente tem que ter uma atenção muito boa em interpretação. Por isso que eu optei em fazer dessa forma aqui. Fica um pouco mais teórico, fica, talvez, mas
vocês talvez consigam entender melhor do que utilizando a fórmula da PG e correndo risco de errar. Tá? Então, galera, depois tira um tempinho para vocês entenderem por que dessa fórmula, tá? Por que dessa fórmula? Lembrando que aqui 204,8 vezes meio. Lembra que quando eu multiplico por meio, é a mesma coisa que estar dividindo uma coisa por 2. E se eu quero dividir ela 2 vezes, vai ficar o quê? 1 sobre 2 elevado a 2. Se eu quiser dividir por 3, 1 sobre 2 elevado a 3. Se eu quiser dividir 4 vezes, 1 sobre 2 elevado a 4. E aqui eu quis dividir por quanto? 12. Então, eu peguei 1 sobre 2 elevado a 12. Essa que foi a ideia. Não sei se ficou muito confuso aí, mas qualquer coisa aí deixa nos comentários aí, tá, pessoal? E a gente vai respondendo à medida que for tendo oportunidade. Vamos para a próxima questão, questão de número 16. Pessoal, essa questão é aquela questão que lá no início eu falei para vocês. Olha, tem questão que vai queimar o tempo de vocês aqui, que vai gastar muito tempo de vocês. Essa é a questão que queima o tempo de vocês. Ela vai contextualizar, mas vai dar muita conta para a gente fazer. Mas vamos lá. A densidade demográfica de uma cidade é uma medida expressa pela relação entre o tamanho da população em habitantes e a área total do território, em quilômetros quadrados. A densidade demográfica de Itaporanga em 2015 era de 20,9 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira para Itaporanga em 2021 foi de 25.597 habitantes. E sua área total era de 1.281,4 km quadrados. Segundo essas informações, a densidade demográfica de Itaporanga diminuiu aproximadamente. Gente, perceberam que tem muito número quebrado aí, tá? Eu vou arredondar. Sempre que aparece número quebrado, dá uma arredondadinha aí que dá para tirar a questão tranquilo. Então, primeira coisa. Gente, olha só, em 2015, só para vocês entenderem aqui, eu vou interpretar o que está acontecendo. Em 2015, eu tinha uma densidade demográfica, né, de 20,9. Só que ele falou o seguinte, em 2021, eu tinha o seguinte, eu tinha 25.597 pessoas para um espaço de terra de 1.281,4 quilômetros quadrados. Aqui vejam que ele não me deu a densidade. Ele me deu a quantidade de pessoas num espaço em metros quadrados. Ou seja, gente, rapidinho, densidade é o número de pessoas sobre o espaço, tá? Só para a gente alinhar as coisas aqui, tudo bem? Ó, é o número de pessoas sobre o espaço. Tem como eu achar densidade aqui em 2021? Tem sim. Olha só, a densidade vai ser de 25.597 dividido por 1.281,4. Gente, tem que dividir isso aí na prova? Infelizmente, tem. Infelizmente, assim, gente, eu acho assim um pouco meio que absurdo, né, cobrarem isso, mas o objetivo da banca aqui é queimar o tempo de vocês, não é fazer sentido, é queimar o tempo, simplesmente isso. Para quem gasta um tempo a mais para fazer conta, essa aí é uma questão que vai prejudicar. Dividindo isso aqui, pessoal, vai dar mais ou menos 19,9 a densidade. Ou seja, em 2021, a gente tem uma densidade de 19,9 aproximadamente. Só que o que ele quer aqui, pessoal? Ele fala aqui, ó, segundo essas informações, a densidade demográfica de Itaporanga diminuiu aproximadamente. Ou seja,
De 2015 para 2021, qual foi a diferença aí? O que ocorreu aí? Caiu quanto? Caiu um pontinho aí, né? E aí, é isso daqui, ele quer saber isso aqui, em quantos por cento que isso representa. Então, vem aqui, regrinha de 3 para essa questão, tá? Então, 20,9 corresponde ao 100% da população. E 1 de densidade aqui corresponde a quantos por cento? Vou multiplicar, cruzado. 20,9x é igual a 100. X é igual a 100 dividido por 20,9. Isso aqui, pessoal, vai me dar mais ou menos 4,7%, né? Já fazendo aí tudinho. 4,7. Ah, professor, mas não tem exatamente. Só que, olha só na pergunta, ele quer saber aproximadamente quanto que isso diminuiu, né? Porque eu arredondei aqui, por isso que ele deu essa variância. Quem que tá mais próximo aqui? Ó, olha para cá, 44%. Tudo bem? Se você fizer aqui, ó, sem arredondar aqui, ó, for colocar mais número quebrado, vocês vão ver que vocês vão chegar mais próximo de 44%. Bacana? Professor, dá muita conta, muito trabalho. Sim, esse tipo de questão aqui, pessoal, se for uma questão que você não tem noção nenhuma, é questão que você tem que pular. Se sobrar tempo, você volta para essa questão aqui, que vai dar muito trabalho em questão de conta. Ela não é uma questão que você não consiga entender. Você até consegue entender, mas você vai ter dificuldade em fazer as contas. É isso, tá bom? E outra coisa, pessoal, não esquece de deixar esse like aí pra gente, tá? Pra ajudar. E não esquece também de compartilhar. Eu sei que muita gente, principalmente quando é conteúdo de concurso, né? Isso aí a gente vê, é normal. Ah, professor, não vou compartilhar não, porque senão meu concorrente vai aprender e aí ele vai me passar e tudo mais. Gente, eu entendo isso daí, né? Eu também sou concurseiro e às vezes a gente fica meio assim, será que compartilho ou não? Mas eu vou falar, eu acho que o maior concorrente é a gente mesmo, né? Quando a gente não consegue estudar, quando a gente tem essas resistências, isso aí deixa claro que é a gente que é o maior concorrente, não aquela pessoa, nosso amigo ali. Geralmente você tem um amigo que também vai fazer a prova e às vezes não é nem da área, né? Então compartilha com essa pessoa aí, não deixe de compartilhar não. Português, matemática, esses conteúdos aí caem comum em todas as provas. Bacana? Vamos lá para nossa próxima questão. Questão de número 17. Olha só, gente, regra de 3, tá? Essa aqui, sem sombra de dúvida, questão mole, a gente vai utilizar regra de 3 aqui. Vamos lá. Fala o seguinte, um caminhão tem capacidade para transportar 5 metros cúbicos de areia ou 2.500 tijolos. Então, bem aqui no cantinho. O caminhão ele pode carregar 2.500 tijolos ou 5 metros cúbicos de quê? De areia. Se foram colocados no caminhão 1.200 tijolos, quantos metros cúbicos de areia ele ainda pode carregar? Gente, perceba aqui, ó. Se ele carregou 1.200 tijolos, ainda cabe quanto de tijolo aí? Quanto de tijolo que ainda cabe, né? Então vamos lá, ó. Eu sei que é 2.500 tudão. Menos os 1.200 que já foram postos, vai ficar 1.300 tijolos. Ou seja, eu tenho ainda espaço para 1.300 tijolos. Só que ele não quer saber quantos tijolos, né? Que eu ainda posso colocar. Ele quer saber a quantidade de areia que eu posso colocar aí. Então, aqui, ó, só para a gente entender aqui, ó, a carroceria, os tijolinhos aqui, ó, e aqui a areia, né? Ele quer saber quanto de areia que ainda posso colocar aqui. Mas pensa aqui, ó, essa quantidade de areia aqui tem espaço para colocar 1.300 tijolos. Olha que bacana. Então aqui eu sei o seguinte, nessa carroceria cabe 1.500 tijolos, que correspondem a 5
metros cúbicos de areia. E se eu fosse colocar 1.500 tijolos, isso corresponderia a quantos metros cúbicos? Olha aí. Facinho, pessoal. Facinho, facinho. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, né? Multiplicando isso aqui cruzado, vai ficar assim, ó. 2.500 vezes x é igual 5 vezes 1.300. Professor, por que o senhor não multiplica? Porque eu vou simplificar antes, para ficar mais fácil. X é igual a 5 vezes 1.300 dividido por 2.500. O que eu vou aprontar aqui, pessoal? Corta zero de cima com de baixo, de cima com de baixo. Quem que ficou embaixo? O 25. E esse 25 eu posso simplificar com 5 que está lá em cima, ó. 5 com 25 fica 5 aqui embaixo. Volta para a caneta preta. Aqui eu tenho 13 sobre 5. Gente, se eu dividir isso aqui, sabe quanto que vai dar? 2,6 metros cúbicos de areia. Tem alternativa aí? Tem. Letra C. Bacana? Ó, gente, outra coisa. Vocês perceberam que ele coloca números próximos, ó, a 2,6? Tem gente que tenta fazer por outros métodos, aproximando, e às vezes, né, chega, vamos supor aí, a 2,5. Ah, não, deu aqui pelo jeito que eu fiz aqui, mais ou menos, deu 2,5. Aí gera dúvida lá. Será que é B ou será que é C? Aí às vezes faz assim, deu outra resposta, 27,5, por exemplo. Olha lá, vai ficar na dúvida. Será que eu arredondo para cima ou para baixo aqui? Aí acaba errando. Então, esse tipo de questão aqui, percebam que ele não pediu aproximadamente. Ele pediu o quanto de areia e pronto. Ele quer um valor pontual, um valor certo ali. Diferente da questão de cima, que ele pediu aproximadamente. Perceberam isso? Faz parte da questão, esse tipo de interpretação. Então vamos lá para a próxima questão. Questão 18. Nossa, questão 18, sisteminha, gente. Conteúdo de sistema. Muito simples, tá? Muito simples aqui, ó. Vem cá. 2 irmãos foram à pastelaria e um deles pediu um pastel de carne. Pastel de carne. E 2 de queijo. Pagando quanto? R$ 23. O outro irmão pediu 2 de carne e 1 de queijo. Pagando quanto? R$ 25. Quanto custa para comer 3 pastéis de queijo? Olha só como é que eu vou fazer aqui essa questão. C é o valor do pastel de carne. E Q, o Qzinho, ó, deixa eu colocar aqui. Valor do pastel de carne, tá? Dá uma abreviada aqui. Aqui, valor do pastel de queijo, né? Faz sentido, né? Q de queijo, C de carne. O primeiro aqui, primeira equaçãozinha aqui, vai ficar assim, ó. Carne mais 2 de queijo. Isso aqui deu quanto, gente? R$ 23. A segunda equação vai ficar assim, o outro irmão pediu 2 pastéis de carne. Então, 2C mais queijo. Isso aqui dá um total de 25. Aí a pergunta dele é quanto que vale 3 pastéis de queijo. Quanto que é isso aqui, né? Pessoal, novamente, eu vou utilizar outro método aqui para resolver. Mas, professor, por substituição eu entendi que sai rapidinho. Tudo bem, pessoal, pode fazer, tá? Só estou mostrando outras formas porque eu quero que vocês entendam aqui como é que a gente pode fazer esse tipo de questão, tá? Deixa eu só acender a luz aqui, pessoal. Fica um pouquinho escuro aqui, por causa do sol aqui. Então, olha só. O que eu tenho aqui, ó? Vou somar de cima para baixo aqui. Ah, pessoal, mas pode fazer do seu jeito, tá, pessoal? Não tem problema não, vou fazer de outro. Se eu somar aqui de cima para baixo, C com 2C, 3C. 2Q com Q dá 3Q. 23 soma com 25, eu acho que dá 48. Percebam aqui que nessa equação eu posso dividir todo mundo por um número. Quem? Por 3. Se eu dividir todo mundo por 3, aqui fica C, aqui fica Q e aqui fica 16. Professor, mas o senhor encontrou outra equação.
Para que o senhor fez isso? Pelo seguinte, gente, olha só, vem para cá, ó. Pega essa equação, vou colocar ela bem aqui, ó. Olha só, pessoal, então eu peguei essa primeira equação, né? Coloquei ela bem aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer isso aqui, ó. Vê se vocês entendem o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu abri esse 2Q. Eu chamei ele de Q mais Q. Por que eu fiz isso? Olha para cá, pessoal. Olha para isso daqui, que eu acabei de pintar aqui, ó. E olha para isso daqui, ó. C mais Q é quanto? Lá no cantinho é 16. Ou seja, C mais Q é 16 mais Q igual a 23. Passa o 16 para o lado de lá. Vai ficar Q igual a 23 menos 16. Logo, Q vale quanto, pessoal? Acho que aqui 4 com 3, 7. Então, Q vale 7. E o que ele quer aqui, pessoal? 3 vezes quem? Vezes 7. Que vai dar quanto? 21. 21 é a nossa resposta. Só pode ser letra D de dado. Bem tranquila. Gente, novamente, pode fazer isso daqui por substituição, né? Você isola um, coloca no outro, sai tranquilamente, não tem problema. Pode fazer por soma, só que multiplicando por menos 1 ali atrás, vai sair do mesmo jeito, vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos para a questão de número 19. Questão 19, ó, pessoal. 19 é de estatística, né? Vamos lembrar aqui, ó, mediana. Vou explicar daqui a pouco o que é isso daí. Dá uma lidinha para vocês entenderem o que eu tô falando aqui para vocês. Galera, seguinte. Olhando para esse gráfico aí, vocês estão percebendo que eu tenho alguns valores. E ele falou de, se eu não me engano, dengue, né? Em 2015, eu tinha 154 pessoas com dengue. 16 eu tenho 12, em 17, 4, 18 eu tenho 9, 19, 24, em 20, 20, 21, 2 e 2022 começou a crescer de novo, foi para 84. O que me interessa aqui desse gráfico? Vou direto ao ponto com vocês. São esses números aqui, ó. Esses valores aqui, ó. A quantidade de pessoas, né, que foram infectadas. Ou seja, eu tenho esses valores e para eu achar a mediana desses valores, pessoal, eu tenho que colocar, é uma coisa que eu sempre falo, eu tenho que colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, qual o menor número desses números aí que estão aí? O 2. Ó, então eu vou colocar o 2 e vou já marcar um X. O 2. O próximo, o 4. O próximo, o 9. O próximo, opa, eu acho que é o 12, né? 12. Opa, tô tirando foto aqui sem querer, pessoal. Aí, agora voltou ao normal já. O 12, o próximo, o 20. O próximo, 24. O próximo, 84. E o último aqui, 54. Coloquei eles na sequência. E muita atenção aqui, pessoal. O que é a mediana? Vem cá, ó. Deixa eu só colocar um exemplozinho aqui, porque eu quero que vocês entendam. 2, 5 e 8. Quem que é a mediana? É um número na sequência que está exatamente no meio. Só isso. Né? Quem que está exatamente no meio da sequência? O 5. Pessoal, mas e se vir um pouco diferente? Se vir assim, ó, 2, 3, 5 e 9, por exemplo. Como é que eu faço isso daí? Gente, eu tenho dois números que estão no meio agora. O que eu vou fazer? Vou somar e dividir por 2. 3 mais 5, ó, 3 mais 5 sobre 2. Isso daqui, se eu resolver, vai dar 4. Ou seja, a mediana daqui é 4. E a mediana do de cima? 5. Entenderam? Agora vamos aqui, ó, para nossa sequência aqui, pessoal. Percebam aqui que esses dois números estão exatamente no meio. E o que eu vou fazer? Vou somar 12 mais 20 e dividir por 2. Adivinha quanto que isso aqui vai dar? 16. Olha aí, só pode ser letra B de bola.
Simples, fácil, fácil, né, pessoal? E vamos para a nossa última questão aqui de geometria espacial, tá? Geometria espacial. Olha só o que ele fala. Uma empresa vende seu produto em caixas com formato de paralelepípedo, reto, com dimensões de 20, 15 e 5. Gente, o que é um paralelepípedo? De forma bem simples, sempre que a questão cobrar paralelepípedo, você vai lembrar da sua caixa de sapato. Sabe aquela caixa de sapato de papelão? Vocês compram? Aquilo é um paralelepípedo, tá? É aquilo. Vou colocar aqui, vou desenhar aqui mais ou menos. Não vai ficar muito bonito, tá, pessoal? Isso aqui é uma caixa de sapato. Tá meio tortinha aqui, mas o que vale é a intenção. E ele falou que as dimensões desse paralelepípedo aqui é de 20, 15 e 5. Aí ele fala o seguinte, o volume dessa caixa será diminuído em quanto? 20%. E, pessoal, aqui tem porcentagem? Tem, pessoal. Ou seja, ele vai passar por um processo onde que vai ser diminuído em 20%. Então, vou desenhar aqui mais ou menos a nova caixa. Então, diminuiu aí um pouquinho. 20%. E duas de suas medidas serão 20 e 12. E aqui a altura eu sei quanto que é? Não sei, então é x. E ele quer justamente o quê? O valor da outra medida é x. Gente, vamos entender? Para que eu possa trabalhar com esses 20% aqui, eu tenho que achar o volume desse paralelepípedo. E o volume dele nada mais é do que o produto de suas dimensões. Professor, o que o senhor está querendo dizer? Olha só, pessoal. Eu tenho uma caixinha aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui vale A, aqui vale B e a altura vale C. O volume dele é A vezes B vezes C. Tá? Então, trazendo para cá, vamos multiplicar 20 vezes 15 vezes 5. 20 vezes 15 vezes 5. Se eu multiplicar isso aqui, pessoal, eu vou achar 1.500, acho que ele deu uma medida, centímetros cúbicos, tá? Aqui é centímetro, aqui é centímetro, aqui é centímetro. Aqui também é e aqui também é, tá? Então, eu encontrei isso aqui, ó, pessoal, 1.500 centímetros cúbicos, né? Cúbicos, desculpa. E aí, o que aconteceu? Eu diminui 20% disso aqui. Eu diminui 20%. Então, se eu tirar 20% disso, eu só fico com quanto? Com 80%, tá? Lembra das minhas outras aulas aqui no canal? Eu expliquei isso, hein, pessoal? Dá uma olhadinha lá, vocês vão encontrar. Quando eu tiro 20%, o que me sobra? 80%. Ou seja, eu quero saber disso daqui, quanto que me sobrou, ficando com esses 80%. Porque, ó, tirei 20, porque diminuiu 20, então eu só fiquei com 80. Então, me ajuda aqui, pessoal. 80% de 1.500. Vamos ver quanto que isso aqui vai dar? Olha só, troca a cor da caneta, 0 com 0, 0 com 0, vai embora. E aqui eu tenho 15 vezes 80, né? 15 vezes 80. 15 vezes 80, pessoal, se eu não me engano, dá 1.200, né? Ou seja, essa nova caixa minha tem 1.200 centímetros cúbicos. Essa daqui, ó. Né? Se eu diminuir 20%, fiquei com 80. E 80% de 1.500 é os 1.200 centímetros cúbicos. Tá bom, professor, mas como é que eu vou achar? Gente, o volume dessa caixa, como é que eu meço o volume dessa caixa? Volume é igual a 20 vezes 12 vezes x. 1.200 não é o volume? Olha aqui, ó. Quem que vai entrar aqui no lugar do volume? 1.200 é igual a 20 vezes 12 vezes x. O que eu vou fazer com 12 e com x? Vou passar para o lado de lá dividindo. 1.200 dividido por 20 vezes 12.
né? Não gosto de multiplicar não, porque depois vai simplificar, né, pessoal? Então, corto 0 com 0. O 12 com 12, só que não pode esquecer desse 0, vira 10. Opa, esse 2 divide com 10, fica quanto? Deixa eu escrever aqui embaixo. 10 dividido por 2 fica 5. 5 o quê? 5 centímetros aí. Só pode ser letra A, nossa resposta. Gente, então a gente finaliza aqui. Foram as 10 questões de matemática do Instituto Verbena, do concurso de Itapuranga 2023. Pessoal, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar esse conteúdo aqui, ó. Se você gosta desse conteúdo, curte, compartilha, recomenda aí nosso canal. Beleza? Um grande abraço e até mais.